Uma boa noite a todos os irmãos, que a paz de Deus seja com cada um que está aqui presente. Curvem suas frontes, vamos falar com o nosso Deus. Querido e bondoso Pai que habita nos céus, estamos, Senhor, diante de sua presença e queremos, Senhor, agradecer por tudo que fez e faz conosco, Pai. E a gente sabe, Pai, que existem problemas ao nosso redor e um mundo espiritual por trás dos nossos olhos, o qual a gente não enxerga, Senhor. Mas o Senhor tem nos livrado de todo o mal, mesmo quando não estamos falando às vezes contigo, Pai. E agradecemos por seu cuidado, Senhor. E pedimos perdão, Senhor, por nossas falhas, nossos erros, principalmente, Senhor, quando confiamos em nós mesmos e fazemos coisas sem refletir, Senhor. E mesmo quando não acontece nada demais em nossa vida, acreditamos que foi por acaso, mas na verdade é o seu cuidado para conosco. Que o Senhor possa estar conosco, Senhor, abençoando, e que a mensagem dessa noite seja inspirada somente por Ti, Senhor, pois o Senhor me inspirou para preparar essa mensagem. E que seu Espírito Santo possa me abençoar, Senhor, e que a sua palavra possa trazer conforto e alívio e paz ao coração de todas as pessoas, Senhor. Que o Senhor abençoe o culto de hoje e abençoe a cada pessoa que está aqui presente, Senhor. É tudo que te pedimos e já te agradecemos, no doce e sagrado nome de Jesus. Amém, Senhor. É lindo o Salmo 23, o louvor que foi cantado agora há pouco. Se a gente parar para refletir nele, nos momentos que a gente está passando por alguma aflição, ele vai trazer alívio ao nosso coração. Pois mesmo em trevas, a luz do Senhor pode iluminar o nosso caminho, iluminar a nossa mente. E ele vai livrar a gente do mal se a gente confiar nele. Amém? O tema da pregação de hoje, ele para muitas pessoas pode parecer um tema polêmico, mas eu acredito que não seja tão polêmico, pois todas essas coisas relacionadas a esse tema estão na palavra de Deus. Não tem nenhuma margem de pensamento minha, mas é tudo da palavra do Senhor. Então o tema de hoje é a graça de Deus, a obediência do homem e a missão. E ali embaixo está o tempo do fim, porque tudo isso se relaciona ao tempo do fim. E é uma mensagem urgente, porque tem muitas e muitas igrejas, muitas doutrinas que ainda precisam ser revistas e estudadas, porque ao longo dos anos, assim como a igreja adventista não descobriu o sábado de início, quando se juntaram todos e através dos anos foi se descobrindo novas doutrinas e novas coisas que deveriam ser obedecidas na palavra do Senhor. Aqui a gente também vai aprender muita coisa que às vezes nem estava na nossa mente. Eu também, durante muito tempo, fiquei no escuro quanto a isso. Nem sempre eu tive todo o entendimento a respeito desse sermão de hoje. E aprendi com ele quando estive preparando também. Então, o primeiro tema que vamos tratar, que são 3 temas dentro de uma pregação, não vai ser tão longo assim, mas vai ser bem reflexivo. Vai ser sobre a graça de Deus. Quando falamos da graça de Deus, devemos entender que ela veio para nós da parte de Deus. Podemos imaginá-la como sendo a mão de Deus estendida para nós, garantindo nossa salvação. Em Efésios 2, do versículo 8 a 10, diz assim: pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não é de vós mesmos, isso é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus estabeleceu, para que andássemos nelas. E Romanos 3, versículo 23 a 26 diz: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. Sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção, através da sua graça,
obteve ali a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiação através da fé no seu sangue, para declarar a sua justiça pela remissão dos pecados, que são passados na paciência de Deus, para declarar, eu digo, a sua justiça nesse tempo, para que ele seja justo e justificador daquele que crê em Jesus. Desculpa a falha na leitura, que na hora que eu criei esse slide aí, eu não aumentei suficiente as letras, nem de pertinho eu não estou conseguindo enxergar direito. Mas vamos seguir. Aqui dei 2 referências, mas se os irmãos que quiserem marcar, tem mais referências. Não coloquei todas, porque senão ia ficar um tema muito comprido. Tito 2, versículo 11, Hebreus 4, versículo 16, e João, capítulo 1, do verso 16 e 17. Esses versículos mostram que a graça de Deus é um presente merecido, que traz a salvação e sustento espiritual aos que creem em Jesus. Mas podemos esperar que somente a graça de Deus é suficiente para nos salvar? Devemos nós, através da graça, fazer algo a mais para garantir nossa salvação? Eu já tive essa dúvida algumas vezes, porque teria a lei do Senhor na Bíblia se fosse só a graça que iria nos salvar? Então, eu, com muito estudo, procurei os versículos e, através da palavra de Deus, está aqui, né? Devemos nos lembrar que a graça provém de Deus, e ela é a mão de Deus estendida para nós. Essa é a parte de Deus para com o homem, né? Mas, e nossas mãos? Estaríamos nós com nossas mãos nas costas, ou até mesmo pensando se devemos ou não estendê-las a Deus? Sim, devemos estendê-las ao encontro das mãos de Deus. Mas como fazer isto? A obediência do homem. João 14, do versículo 15 ao 21, diz: Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardam, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus liga o amor a ele com a obediência aos seus mandamentos, mostrando que seguir suas instruções é fundamental para uma vida de fé. Amém? E Mateus capítulo 7, 21 também diz: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Este versículo destaca que não basta apenas reconhecer Jesus como o Senhor, é necessário obedecer à vontade de Deus. Assim é a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma, porquanto o homem pode dizer, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2, versículo 17 e 18. Aqui Tiago nos ensina que a fé sem obras, que incluem a obediência, é morta. Se não tiver a fé, é tudo morto. Enfatizando que a verdadeira fé é acompanhada de ações baseadas na fé em Jesus. Então, toda aquela obra que é feita sem o entendimento da palavra de Deus, entender que o agir é o amor, a obediência a Deus, de nada vai valer essas obras. É esse tipo de obra que a Bíblia cita, que não tem valor, e muitas pessoas vão chegar a ele dizendo, Senhor, Senhor, mas não vão herdar o reino dos céus. Eles vão dizer, tantas maravilhas fizemos em seu nome, Senhor, né? Mas, se não tiver ligada à graça de Deus, à fé e o amor à sua lei, nada vai valer. 1 João, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 4, diz, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guardar os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele.
Este versículo nos afirma que conhecer Deus está diretamente relacionado à obediência aos seus mandamentos, de Êxodo 20. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes como servo para obedecer-lhe, servos, sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Romanos 6,16. Paulo explica que a obediência leva à justiça e, por extensão, à salvação, enquanto o pecado leva à morte. Apocalipse 22:14. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Esse capítulo da Bíblia, né, e em específico Apocalipse 22:14, existe muitas versões de Bíblia. Essa versão que eu pus aqui é da King James atualizada, mas se tiver também aquela revista Almeida, revista corrigida, fiel, aquela versão também vai estar os mandamentos de Deus. Não é apenas a King James 1611. Neste versículo, o apóstolo João, na ilha de Patmos, descreve o que Deus revelou para nos alcançar através das suas palavras, afirmando que quem obedece aos mandamentos de Deus terão acesso à cidade santa, a Nova Jerusalém. Amém? Já sabemos que a graça provém de Deus, e nós, através da graça, devemos obedecer a Deus. Devemos praticar algo a mais que a Bíblia nos ensina, e que também tem peso na nossa salvação. Durante muito tempo, eu pensei que só obedecer a Deus e reconhecer que Cristo nos salvou através do seu sangue era suficiente. Mas como dizer por aí que somos cristãos se não praticarmos as boas obras? Sim, devemos testemunhar. Nós somos filhos de Deus e Deus pagou o preço na cruz, né, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que possamos então testemunhar. Mas como testemunhar? Tudo isso não é legalismo, está tudo confirmado na palavra de Deus. Por ser uma coisa muito complexa, às vezes, para o ser humano entender, dá a entender que tem muita linha de raciocínio própria de quem preparou o sermão, mas na verdade está tudo na palavra de Deus, e tudo que tem referência aqui está nos dizendo claramente. Então, a missão de Deus também engloba essa questão para a nossa salvação. O porquê? Porque nós, através dessas obras, vamos levar pessoas à salvação também, e essa é a missão que Cristo nos deixou. Isso não quer dizer que quem não fez a missão de Cristo não vai se salvar, mas aquele que obedece à lei de Deus e tem amor por Cristo, isso aqui, irmãos, é uma coisa muito gratificante de se fazer. E Jesus veio e lhes falou, dizendo: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém? Mateus 28, versículos 18 ao versículo 20. Aqui Jesus comissiona seus discípulos a irem por todo o mundo, ensinando, batizando em seu nome. Esta é a missão de espalhar o Evangelho e fazer discípulos. Aqui, né, só coloquei aqui para a gente entender da onde que vem, né, essa mensagem. Era quando Jesus estava comissionando então os discípulos, preparando eles para a missão. E assim também devemos nos preparar. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até a última parte da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus instituiu os discípulos a serem suas testemunhas,
começando em Jerusalém e se expandindo para o mundo inteiro, enfatizando a missão de evangelizar globalmente. Não seria essa a missão da nossa igreja? A igreja está espalhada em vários pontos do mundo, e essa tem sido nossa missão desde que a igreja foi fundada. E essa missão, acredito que está sendo concretizada, pois falta muito pouco. E a única coisa que impede hoje a volta de Jesus é que a nossa missão alcance todas as pessoas. E esse material que está sendo preparado aqui, tem pessoas também que vão assistir depois esse sermão, vão ser alcançadas através dessa mensagem. Por isso é importante a gente não pregar somente localmente na nossa igreja, mas espalhar para quem nos rodeia ao nosso redor, ou até mesmo nas redes sociais, para ter mais alcance. Amém? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 a 16. Jesus dá aos seus seguidores a missão de pregar o evangelho a todas as criaturas, destacando a importância da fé e do batismo para a salvação. Como que as pessoas vão descobrir essa questão do batismo? Se nós não irmos a elas e ensinar que o pecado que a gente comete, a gente deve se arrepender dele e se aproximar de Deus e a gente se entregar, a Ele, porque existe muitas doutrinas por aí que batizam as pessoas, quando bebezinho ainda, e um bebê não tem consciência daquilo que é a verdade, ele não sabe o que é certo, o que é errado. É necessário que a pessoa tenha consciência da escolha que ela está fazendo, para ser feita então uma adoração racional a Cristo, através de nosso corpo, no momento de entregarmos a Ele no tanque batismal. Amém? Em Lucas capítulo 24, dos versículos 46 e 48, também diz: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas dessas coisas. Jesus institui os discípulos a pregarem o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, iniciando em Jerusalém, confirmando sua responsabilidade com as testemunhas de suas obras. Então disse Jesus novamente: paz seja convosco, assim como meu Pai me enviou, também eu vos envio. João capítulo 20, versículo 21. Jesus envia seus discípulos assim como ele foi enviado pelo Pai, sublinhando a continuidade da missão divina na vida dos crentes. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, também diz: e este evangelho do reino será pregado a todo o mundo como testemunho para todas as nações, então virá o fim. Esse versículo fala justamente o que eu estava falando, que a única coisa que impede Jesus de voltar é a pregação da palavra. Não tem nada a ver com movimentos do mundo anticristo, poder da besta, mas tudo isso também só vai vir, a perseguição e o fim, quando o evangelho alcançar a todas as pessoas. Amém? E é justamente a reflexão aqui embaixo. Todas as pessoas que têm a fé em Cristo, que é conhecedor da palavra, deve a pôr em prática, pois somente a palavra de Deus pode mudar nosso caráter e nos tornar servos de Deus. Temos que ter o nosso caráter semelhante, pode ser moldado também ao caráter de Cristo Jesus,
para nós podermos dizer que somos cristãos, devemos obedecer ao Pai, assim como Cristo obedeceu quando esteve na terra. Tem alguma mentira aqui, irmãos? É duro às vezes. Essa mudança de caráter é a que mais dói no coração do ser humano. Porque, infelizmente, para nós que temos gosto em algumas coisas desse mundo, vamos ter que deixar elas de lado para fazer a vontade do Pai. Mas é uma vitória muito grande quando a gente consegue alcançar essas pequenas metas e objetivos, talvez mudar uma alimentação, ficar uma alimentação de forma mais saudável, uma rotina também mais saudável, abandonar algumas coisas que a gente gosta, mas que não agrada a Deus. Aqui tem uma citação também do Espírito de Profecia, relacionada ao tempo do fim. Após o fechamento da porta da graça, né, tudo será consumado, né? Então, Cristo conclui sua obra no santuário, né? Tem as referências aqui, os irmãos podem anotar, ou se quiserem também, posso disponibilizar depois. Também vai estar também nas redes sociais, não definimos ainda o lugar que vai pôr, mas todo mundo pode ter acesso. Todos os casos estão decididos para a vida ou para a morte. Isso aqui quando fechou a porta da graça. Não há apelação da sentença, ela é irrevogável. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 82. Tinha uma aqui em cima, aqui, né? Grande Conflito, página 490. Mas continuando aqui então. Mensagens Escolhidas, né? A porta da graça está fechada para todo o sempre, né? Então, vamos continuar aqui. Não há mais sangue expiatório para purificar do pecado. Por isso que é importante, irmãos, a gente crer em Cristo Jesus, mas também se arrepender dos nossos erros. Não sabemos se vai ser hoje à noite, se vai ser amanhã cedo, ou talvez daqui um mês, um ano, mas vai acontecer. E não sabemos se a gente vai estar salvo, né? Por isso é importante a gente viver nossos dias preparados, né? A gente não pode deixar de sonhar, mas devemos estar preparados todo dia, pois Cristo pode vir a qualquer momento e não sabemos quando. Após esse evento, os santos devem viver sem intercessor e com um caráter liberto do pecado. Para muitas pessoas pode parecer que isso aqui é perfeccionismo, mas isso aqui, irmãos, isso aqui não quer dizer que você vai ficar livre do pecado, não, vai continuar sendo pecador. Mas a pessoa, para alcançar a salvação, vai ser aquela pessoa que peca e se arrepende do pecado, mas de uma forma pura de coração. Nós, seres humanos, não tem como a gente saber se a pessoa se arrependeu, por isso não devemos julgar. Mas somente a entrega real e reconhecimento dos pecados vai nos proporcionar a salvação. Devemos ser perfeitos em Cristo antes desse tempo, antes do fechamento da porta da graça. Por isso que a mensagem é urgente, irmãos. Essas mensagens que são mais difíceis de ser pregada por conta que exige um certo raciocínio muito profundo para se preparar, até eu confesso que eu fiquei meio confuso no início, mas estudando essa mensagem, eu pude compreendê-la por completo para trazer aqui para vocês. Então devemos, né, ser perfeitos em Cristo antes do fechamento da porta da graça, porque após o fechamento já não vai haver mais intercessor. Sim, exatamente, não haverá mais chance. Isso tudo ocorrerá antes da volta de Jesus e marca o início do terrível tempo da angústia e da queda das últimas pragas. Todas as referências estão aqui, os irmãos podem procurar. Se quiserem tirar uma foto também depois para pesquisar, fiquem à vontade. Cristo nos convida a sermos obedientes aos seus mandamentos, de Êxodo 20, e sermos seus discípulos a pregar toda a sua verdade a todas as pessoas,
Seu sacrifício na cruz nos trouxe salvação e desde o princípio a graça de Deus nos é oferecida. Mas a graça, desde o princípio? Antes eu cria que a graça veio quando Jesus morreu na cruz, mas e aquelas pessoas lá do passado, será que se perderam porque a graça de Deus não tinha vindo ainda? Quando se sacrificava o cordeirinho desde o Éden, já era a graça de Deus, libertando ele dos pecados. Amém? Devemos gratidão a Cristo, por isso devemos obedecer a Deus em todas as coisas, pois Ele enviou o seu único Filho a morrer em nosso lugar. Você e eu precisamos nos preparar e preparar as pessoas ao nosso redor para que não se percam. Esse tipo de mensagem, em especial, é uma mensagem que traz libertação para o ser humano. Mas por que ela é tão importante, né? Porque Deus não julga o tempo de ignorância. Quando a pessoa não sabe, né? Mas quando a pessoa está no mundo, às vezes em alguma religião que ensina coisas erradas, doutrinas erradas, acaba levando a pessoa ao engano. E o nosso dever é trazer a luz para a pessoa sair do engano. Esse é o poder libertador de Deus e essa é uma missão que todos nós também vamos ser recompensados. Mas não devemos a praticar por recompensas, mas sim de coração puro e fiel a Cristo Jesus e às suas leis. Amém? O dia que a gente aguarda vermos, né, é esse aqui, mas que não sejamos as pessoas que vão pedir, né, para que os rochedos caiam sobre eles, para esconder da face daquele que está sentado no trono, né? Mas que sejamos essas pessoas aqui, ó, que se prepararam até o tempo do fim, até o último dia da sua vida. E naquele dia os mortos em Cristo também ressuscitarão, né? Não deixe para amanhã o que deve ser feito hoje. Só teremos a salvação se obedecermos tudo o que nos tem sido ordenado por Deus através da Bíblia. Por que a Bíblia, né, ela é tão pesada nesse ponto da salvação? Porque a própria palavra de Deus nos diz, santifica-os na verdade, pois a sua palavra é a verdade, e a verdade de Deus é a espada de dois gumes. Ela não veio, irmãos, para unir, ela veio para dividir aqueles que são de Deus e aqueles que não são, mas que sejamos aqueles que vão estar à direita do Pai. Amém? Somente aqueles que morreram sem a luz da verdade serão salvos unicamente pela graça de Deus. Aqui é importante a gente compreender esse ponto. Um exemplo que a gente tem na palavra de Deus é o povo que era pagão, podemos dizer assim, né? Que morreu sendo pagãos. O povo que adorava deuses, por exemplo, lá no Egito. Mas no céu teremos surpresas. Mas a Bíblia fala que Deus não julga a ignorância, Ele julga o saber, quando você já tem a luz. E no caso das pessoas que a luz não alcançou, quando a Bíblia não existia, muitos deles estarão lá no céu naquele dia, porque a graça de Deus vai alcançar eles, porque eles adoraram aqueles deuses, acreditando que aquilo era real, e aquilo era o caminho certo. Mas isso não justifica as nossas falhas hoje. Se conhecemos o caminho de Deus, o caminho correto, devemos o seguir. Não devemos apoiar somente na graça. Nós que somos conhecedores da santa palavra de Deus, devemos praticar tudo o que Ele nos tem pedido. Somente assim conseguiremos nossa salvação. Isso é uma realidade para a nossa vida. Não basta a gente esperar a mão de Deus estendida para nós que estamos aqui embaixo e ficarmos com nossas mãos aqui nas costas e esperando que só a graça dele e a mão estendida vai nos salvar. É difícil a gente conseguir assimilar essas verdades, porque vai contra o nosso caráter.
mas que moldemos nosso caráter, então, à palavra de Deus. Ela é o manual para mudar nosso ser, nosso caráter, e passarmos a obedecermos a Deus em todas as coisas. E se temos conhecimento, seremos julgados segundo aquilo que conhecemos. E a igreja, hoje, tem acesso à palavra de Deus, seja por modo digital, seja por modo físico. Existem diversas Bíblias, diversas atualizações, diversas versões, mas todos hoje que procuram têm acesso. E é essa verdade que vai nos libertar, e o libertar de Cristo é que Ele quer nos salvar, Ele não quer que ninguém se perca. Então, se conhecemos, temos que obedecer, irmãos. Essa imagem é uma ilustração. Não tem como descrever o que Deus tem preparado para nós. Mas aqui é uma ilustração da cidade santa. A Bíblia não dá tantos detalhes e nenhum ser humano consegue desenhá-la, porque nem mesmo Ellen White, que viu ela através de uma visão, não teve acesso. E ela não conseguiu descrever tamanha beleza. E aqui não chega nem aos pés, eu sei, do que Deus preparou, mas é apenas uma ilustração. Abençoados são aqueles que praticam os seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Apocalipse 22:14. Isso aqui, irmãos, é o texto que mais mexeu com o meu coração. Porque isso aqui é a promessa de Deus para aqueles que são fiéis, que têm a fé em Cristo Jesus e é obediente. O povo hoje em dia, nos dias de hoje, eles podem crer na graça, podem crer. A graça realmente existe e existiu desde o princípio. É o plano de salvação de Deus, um plano perfeito que foi instituído desde que o homem caiu e nos alcança até o dia de hoje. Mas não caiamos na cilada do inimigo de querer fazer aquilo que é fácil e deixar aquilo que é correto de lado. Temos, irmãos, que deixar sim o agir de Deus em nós, porque de nós mesmos não temos bem algum, e isso está na palavra de Deus. Nós não vamos ser salvos através de obras praticadas sem um amor a Deus, sem um amor ao próximo, sem amor à sua fé, sem a fé em Jesus, né? Sem crer no sacrifício de Cristo. Mas tudo isso que Deus nos preparou é um presente muito grande. E como querer, irmãos, ficar contra tudo isso que Deus instituiu? É um manual para a gente alcançar tudo isso aqui, não é? A palavra de Deus. Todas essas referências que coloquei no PowerPoint, existem muitas mais, mas se colocar todas, a gente vai ficar aqui um mês inteiro só estudando as passagens. São muitos exemplos de Deus quanto à obediência, e pessoas que se deram bem e garantiram sua salvação porque seguiram o caminho que Cristo deixou. E aqui acaba a nossa mensagem dessa noite, irmãos. Mas que mantemos, né, essa mensagem em nosso coração e nossa mente. Somente obedecendo a Deus em todas as coisas, nós que estamos aqui, conhecedores da verdade, ou agora conhecedores, né, pelo menos dessa parte, seremos salvos por todas essas coisas, não somente pela graça. A graça de Deus é um benefício muito grande, o qual não merecemos. Se você parar para refletir, todo dia você faz alguma coisa que você chateia a Deus. Mas mesmo assim, Ele está com sua mão estendida para você. Mas se você não reconhecer que você caiu
porque foi uma falha sua, a natureza pecaminosa que há dentro de cada um de nós aqui, não conseguiremos estender a nossa mão ao encontro da mão de Deus. E como alcançar a salvação se nós não aceitarmos e ficarmos com nossas mãos nas costas? Toda a palavra de Deus é santa e toda a palavra deve ser pregada. E é essa a missão que Deus nos deu. Não devemos ocultar nada do que está na palavra de Deus, porque muitas dessas coisas pode garantir a salvação daquele que está nas trevas. E a palavra de Deus pode trazer ele para a maravilhosa luz de Deus. Amém? Nesse momento, vou entoar um louvor, e a letra desse hino, é clara a mensagem dele, que também é uma missão que Deus nos deu, de a gente pregar a palavra dele, né? Mas esse hino reflete sobre o quão bom é servir a Deus. Que Deus seja louvado através dessa música também. Há prazer em seguir meu mestre, sua vontade fazer por amor, em viver na contramão do que pensa o mundo, em dizer não quando muitos dizem sim. Há muito prazer em seguir meu mestre e entender que sou um servo e não senhor, em submeter minha vontade a do Criador, prazer em dividir com Ele sonhos e temor. Há prazer em seguir meu mestre Jesus, está na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sobre a verdade do céu. Há muito prazer em viver com Jesus e sentir no coração o poder da cruz, falar de sua vida e obra com palavras e ações, tê-lo como exemplo, inspiração. Há prazer em seguir meu mestre Jesus, está na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sobre a verdade do céu. A paz tão desejada só encontro em ti, felicidade plena somente com Jesus. Há prazer em seguir meu mestre Jesus,
está na sua graça, sua luz e seu poder. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está sobre a verdade do céu. Só existe prazer quando há liberdade, e livre é o homem que está, livre é o homem que está sobre a verdade do céu. Amém. Bom, irmãos, tudo que se inicia com oração deve terminar com oração. Assim como saindo de casa, devemos orar pedindo a proteção de Deus, também devemos orar quando inicia uma adoração a Cristo e quando também se encerra. Então, vamos orar a Deus. Querido e bondoso Pai, obrigado, Senhor, por sua palavra. Uma inspiração grandiosa, Senhor, que o Senhor deu para cada pessoa que a escreveu, através do seu Espírito Santo, Senhor, para que hoje possamos ter acesso, Senhor, a toda ela, para que não caiamos nas ciladas de Satanás. O engano tem sido pregado, Senhor, no mundo aí fora, mas que não sejamos, Senhor, tolos ao cair no engano de Satanás, tendo a luz em nossas mãos. Por favor, Senhor, ilumina nossa mente com sua palavra, e que nada, Senhor, que é necessário que aprendemos aqui, Senhor, seja esquecido, mas que isso sirva, Senhor, para nos mostrar que o Senhor se importa com cada um de nós, e o Senhor traçou um caminho para cada um seguir, Senhor, para que possamos alcançar a salvação. Que bom, Senhor, é saber que o Senhor olha por nós a todo instante, Senhor, preocupado a todo instante e nos livrando das mãos de Satanás. É nosso dever, Senhor, pregar. O nosso coração pode doer às vezes, Senhor, porque às vezes tem coisas que gostamos, Senhor, mas que devemos deixar para te seguir. Que o Senhor nos ajude a vencer, Senhor, essas coisas que necessitam ser deixadas, para que possamos viver o céu desde aqui, Senhor. Por favor, Pai, haja no nosso caráter, diretamente, Senhor. Por nós mesmos não temos força suficiente, Senhor, para moldar-nos ao que o Senhor quer de nós. Reconhecemos, Senhor, que não somos nada diante de Ti. Por nós mesmos não temos nenhum bem, Senhor. Todo o bem que temos, às vezes alguém enxerga em nós, é a Sua luz passando através de nós, Pai. Que não saímos daqui, Senhor, não saiamos daqui pensando que por nós mesmos conquistaremos nossa salvação, pois tudo provém de Ti. Se não estivermos ligados à Sua mensagem e ligados a Ti diretamente, não alcançaremos a nossa salvação, Senhor. E por isso pedimos, Senhor, que guie os nossos passos, guie o nosso caminho e molda-nos, Senhor, com a Sua lei e com a Sua justiça, Pai. É tudo que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.